Quando eu vi esse rádio pela primeira vez, eu pensei, parece um equipamento de guerra. Aí eu fiquei pensando, será que ele aguenta ondas curtas ou será que é só um plástico pintado? 16 metros. Muito decepcionada. Se le veía um tanto tenso. O que você achou? Eu vou testar mais. Esse é o Jockey J101W. Ele tem um som incrível. USB mode. Agora sim. Olha o sonzão. E aí, concorda comigo? Ele promete reunir FM, AM, ondas curtas, Bluetooth, MP3 num visual completamente diferente que a maioria dos rádios. O mais legal é que o VU de LEDs não é fake, é real. Bom, é um rádio que vem em 3 cores, o meu eu comprei na cor mais escura do verde, ainda tem mais 2 cores aqui bem legais, dependendo do seu estilo. Aqui dentro vem o manual e também o cabinho para carregamento aqui, ó, tá escondidinho aqui nesse canto. E aqui nós temos um manual com informações técnicas de funcionamento, tempo de carregamento de 1 a 2 horas, utiliza uma bateria 18650, de 1.200 mAh, que você pode trocar depois por uma de 3.000, né? Frequências do FM de 87 a 108, AM 9 kHz, 522 a 1620, e aqui diz que tem opções de 9 a 10 kHz. Na versão WB é de 10 kHz. É um rádio preparado para a guerra, muito bonito, estímulo militar, uma antena lateral, que é pequena, tem em torno de 30 centímetros. Aqui nós temos as bandas FM, ondas médias, ondas curtas, um equalizador, função soneca, Bluetooth. E aqui provavelmente os números aqui são a troca de banda de ondas curtas aqui, ó, 49, 41, 31, 25, 22, 19 e 16 metros. Na parte frontal ainda temos aqui a opção de botão AM/FM, ondas curtas de 1 a 7, memória, USB, cartão TF, Bluetooth, play, pause, botão SOS, dormir, ligar, modo de equalização, volume e aqui provavelmente para aumentar, pular uma faixa e outra nos arquivos de MP3 que é ligado no pendrive ou no cartão SD. Então você pode colocar suas MP3 aqui, carregamento e saída para fones. E ele vem aqui com uma chavezinha de fenda para você remover o parafuso de onde fica a bateria 18650. E aqui nós temos o botão de sintonia, ó. É bem sensível, bem leve, fácil de sintonizar. Na parte superior você pode colocar uma alça para carregar esse rádio no seu ombro. Muito legal, gostei bastante, achei bonito demais. Ligando. Radio mode. Ok. Vou baixar o volume aqui. Para passar para o FM, então a gente clica aqui, ó, em FM. Entrou no FM. De novo, ondas médias. Legal. As inscrições abertas para 2 oficinas de graça, voltadas a quem deseja ampliar o conhecimento em arte, curadoria e leitura de imagens. Essas atividades fazem parte do ciclo de oficinas. Eu nem vou perder muito tempo agora. Eu vou pegar e já vou espetar aqui o pendrive. Vou passar aqui pro USB. Bluetooth mode. Bluetooth. USB mode. Agora sim. Olha o sonzão. Deixa eu aumentar o volume. Lindo, né? Muito bom o som. Quem gosta de grave. Modos de equalização. Olha só, tá piscando, hein? Piscando legal, hein? Isso aqui não é fake não, tem uns que ficam só modulando, esse aqui modula música mesmo, qualidade de som maravilhosa. Vamos mudar aqui então, fica pressionando, tá na equalização 6, 1, 2, menos médio, mais grave, 3, mais médio, médio bem acentuado. Aí já fecha mais um pouquinho, fecha médio e agudo. E vamos passar para 6, que é o que estava aqui. Eu gosto bastante da equalização aqui. Muito legal, bonito o rádio, hein? Olha só que legal. TF card mode. Ok. TF card mode. Me agradou demais a qualidade de som desse rádio. Quando eu gosto do som, eu digo, eu gostei desse som, mas já vou aproveitar também, já vou testar aqui, ó, os fones. Vamos lá. Ah, que maravilha, gente. Que maravilha. Deixa eu testar aqui a equalização, cara. Posso dizer para vocês que com um bom fone
vocês vão tirar um som bem legal nesta saída aqui, ó. Som estéreo nos fones quando ligado com pendrive ou cartão TF. Som mono no FM, mas digo uma coisa para vocês, não se assustem se for utilizar o fone de ouvido, que a qualidade de som sai muito boa também nos fones, mesmo sendo mono no rádio FM. Mas tudo isso não importa, eu já testei rádios como Texan PL380, o XH-Data D808, Codocem DX286. Nós vamos descobrir se esse rádio é para o cotidiano do dia a dia ou foi feito para a guerra mesmo. São 13h30 da tarde, esse é o sinal da Rádio Nacional de Brasília, ondas curtas, uns 1780 kHz, 25 metros. Vamos melhorar esse sinal? Vamos lá, vamos colocar uma long wire aqui, ó. Vou puxar mais um pouquinho o fio. Olha só que diferença. Olha só que maravilha. Eu só joguei o fio lá para baixo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, na minha janela aqui, ó. Olha o fio esticado aí, ó. É 22 metros. Let's keep my mind occupied for the past 19 metros. 16 metros. Muy decepcionada. Se le veía un tanto tenso, un poco a la defensiva, incluso en algunas preguntas, especialmente las de las joyas. ¿Por qué cree que ha hecho esta entrevista? Ay, qué maravilla, ¿eh? Si no la iba a hacer. Yo creo que también la presión que recibe un alto cargo político. A sensibilidade no FM é mais baixa que em outros rádios. A antena telescópica ele não está recebendo, ó. Vamos ligar aqui o cabinho que é da long wire, que é uma antena de ondas curtas, mas que está servindo aqui para melhorar o sinal do FM, ó. Aceitaria participar de uma turnê. Vamos pular! Eu conto, mas tem movimento. Hora de jogar com o Delove. Quentinhas da massa. Essa aí é a Massa FM de Blumenau, 100 km em linha reta. A seletividade dele não é muito grande. Bom, como é um rádio com AM de 9 kHz, eu acho que acaba atrapalhando um pouco, mesmo sendo um rádio DSP por ponteiro. Você vê que ele não tem uma sensibilidade muito boa, não. Então a versão 9 kHz aqui não ficou legal. Tem alguns sinais. Som de excelente qualidade para o AM. Mas a recepção aqui ficou abaixo da média. Gostei da construção. Gostei muito do áudio. Da ergonomia e, é claro, da recepção em ondas curtas. Com uma boa antena long wire. Na minha janela aqui, ó. Olha o fio esticado aí, ó. O que eu não gostei é que ele não tem uma boa seletividade, mas nem tudo é perfeito, né? Tem rádios que são especiais e tem outros rádios que são para o cotidiano, para o dia a dia. Sinais mais fracos e um pouquinho difícil de receber aqui, ó.
O AM foi onde ele teve mais dificuldade, o sinal realmente bem mais fraco em relação a outros equipamentos que eu já testei aqui. Mas lembrando que isso é um rádio de 9 kHz. A sintonia poderia ser mais precisa. A antena poderia ser maior. Para um rádio com estilo militar, mesmo que seja imitação, ele poderia ter aqui uma borrachinha para deixar ele com uma proteção maior contra respingos. Vale investir neste rádio? Se você procura um rádio com preço razoável, bonito, pequeno, portátil, para usar no dia a dia, sim. Agora, se você é aquele cara exigente, quer um rádio especial, como o XH-Data D808 ou um DGEN 1103, esse rádio não é para você. No dia da gravação desse vídeo, ele estava custando R$ 169,00 já com impostos. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link da loja onde eu comprei o meu exemplar e você pode comprar o seu. Além disso, tem um link personalizado com vários descontos e também os cupons aqui que você pode utilizar em vários produtos. Eu quero saber a sua opinião. Você compraria esse rádio pelo visual mais recepção, ou você já tem e tem uma opinião sobre este rádio? É bom colocar aqui embaixo nos comentários para todo mundo saber o que você pensa sobre o Jockey J101W. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Vai lá, clica, você se torna membro do canal e tem acesso a vídeos exclusivos. E pode cancelar quando quiser. Fui!